Olá pessoal, aqui é o professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar as fórmulas de bissecção de arcos ou de arco metade. Barbadinha. Tá? Então, bissecção de arco ou arco notável. Os problemas de bissecção de arcos consistem em, dados os valores trigonométricos, quer dizer, seno, cosseno, tangente de um arco A, nós queremos calcular os valores trigonométricos de A sobre 2, ou seja, a partir de saber o seno de A, cosseno de A, tangente de A e assim por diante, eu quero saber o seno de A sobre 2, cosseno de A sobre 2 e assim por diante. Tá? Então, nós vamos deduzir as fórmulas para fazer esse cálculo, para calcular isso que a gente quer. Então, o primeiro caso, o seno de A sobre 2. Vocês vão ver que todas as fórmulas que a gente vai deduzindo sempre vai ser baseado no que a gente já estudou. Tá? Então, ó, nós sabemos que o cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x, tá? Visto na aula 39. Lá na aula 39 está cosseno de 2a igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de a. Tanto faz no lugar do x aqui colocar a, b ou qualquer letra. Eu estou usando o x aqui porque depois eu quero chegar no a. Tá? Eu não posso usar 2a e depois usar um a para outra coisa. Então, por isso que eu botei x aqui. Tá? Então, nós sabemos essa relação aqui. Então, nós vamos fazer com que esse 2x aqui seja igual a a. Tá? E aí, então, nós vamos ter que x é igual a sobre 2. Tá? Então, substituindo aqui, ó, nós vamos pegar essas relações aqui e substituir nessa igualdade nossa aqui. Ó. Então, vai ficar cosseno de 2a sobre 2, ó, de 2x, que vai ficar a, né? Porque 2x é a, vai simplificar aqui, igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de a sobre 2, ó, que é o x. Aqui simplifica, fica cosseno de a igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de a sobre 2. Veja que eu quero saber o seno de a sobre 2, então nós vamos isolar isso aqui. Tá? Então, ó, 2 seno ao quadrado de a sobre 2, né? Está subtraindo, vai somar, igual a 1 menos cosseno de a. E o cosseno ao quadrado de a sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de a sobre 2. Tá? Veja que aqui tem seno, nós estamos, normalmente a gente deixa indicado como seno ao quadrado de a sobre 2. Se eu quero calcular o seno de a sobre 2, é claro que daí eu vou fazer mais ou menos a raiz disso aqui. Tá? Mas para não deixar assim um radical indicado, a gente deixa assim. E o mais ou menos daí vai depender do quadrante que o problema está dizendo, em que o arco se encontra. Tá? Então, o seno ao quadrado a sobre 2 é 1 menos cosseno do a dividido por 2. Tá? Então, sabendo o a, eu sei o cosseno do a, aí eu posso calcular o seno de a sobre 2. Barbadinha. Agora vamos ver o segundo caso, como é que a gente calcula o cosseno de a sobre 2. Também pegando o que a gente já conhece, o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, visto na aula 39. Então, a mesma coisa, vamos fazer esse 2x igual a e o x é a sobre 2. E substituir, ó, cosseno de 2 vezes x, que é a sobre 2, igual a 2 cosseno ao quadrado de x, que é a sobre 2, menos 1. Ali vai simplificar, cosseno de a fica 2 cosseno ao quadrado de a sobre 2 menos 1. Então, vamos isolar o cosseno ao quadrado. Esse 1 aqui vai somar, ó, então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de a sobre 2 igual a 1 mais cosseno de a. E o cosseno ao quadrado de a sobre 2 é 1 mais cosseno de a dividido por esse 2 aqui. Da mesma razão, a gente deixa indicado esse quadrado aqui. Tá? Então, a partir do cosseno do a, eu posso achar o cosseno do a sobre 2. Barbadinha. Tá? E o terceiro caso, a tangente de a sobre 2. Ó. Tá? Então, a tangente de a sobre 2 é o seno de a sobre 2 dividido pelo cosseno de a sobre 2. Então, nós vamos usar as relações que a gente acabou de achar para o seno e cosseno e substituir aqui. Só que a gente viu que a gente tem o seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, nós vamos elevar ao quadrado os dois membros aqui. Ó. Então, elevando aqui ao quadrado, fica tangente ao quadrado de a sobre 2. E elevando tudo isso aqui ao quadrado, eu vou elevar cada um ao quadrado. Ó. Aí eu posso substituir agora aqui. Ó, tá? Então, a tangente ao quadrado de a sobre 2 ó, é igual. O seno ao quadrado de a sobre 2 é 1 menos cosseno de a sobre 2. E o cosseno ao quadrado de a sobre 2 é 1 mais cosseno de a sobre 2. Eu tenho uma divisão de duas frações. Ó, tá? Então, vou conservar a primeira, que é 1 menos cosseno de a sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 sobre 1 mais cosseno de a. Vai simplificar o 2, e a gente tem que tangente ao quadrado de a sobre 2 é 1 menos cosseno de a sobre 1 mais cosseno de a.
Da mesma razão que as anteriores, a gente deixa indicado ao quadrado aqui. Tá? Barbadinha. Então, deduzimos as três formas que a gente queria. Tá? Mas a gente ainda vai adiante um pouquinho com esse estudo aqui. Tá? Seno, cosseno e tangente em função da tangente de A sobre 2. Nós vamos deduzir aqui três formulazinhas, tá? Para calcular o seno, cosseno e a tangente de um arco A, quando eu conheço somente a tangente de A sobre 2. Por isso que é em função da tangente de A sobre 2. Quer dizer, se eu conheço a tangente de A sobre 2, aí eu posso usar essas formulazinhas que a gente vai deduzir aqui para calcular direto o seno, cosseno e tangente de A. Tá? Então, primeiro, ó, o seno do A. Tá? Então, de novo, ó, pegando o que a gente já conhece, ó, sabemos que seno de 2x é 2 seno x cosseno x, visto na aula 39. Então, fazendo 2x igual a A, nós temos que x é igual a A sobre 2. Aí nós vamos substituir ali em cima. Então, seno de 2 vezes x, que é A sobre 2, é igual a 2 seno de A sobre 2, que é o x, cosseno de A sobre 2. Aqui simplifica, tá? Então fica seno de A igual a 2 seno de A sobre 2, cosseno de A sobre 2. Tá? Barbadinha até aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos multiplicar e dividir o segundo membro por cosseno de A sobre 2. Então nós vamos multiplicar e dividir todo esse lado direito aqui por cosseno de A sobre 2. Tá? Quer dizer, se eu multiplico e divido pelo mesmo valor ao mesmo tempo, eu vou encontrar uma fração equivalente. Então vai ficar assim, ó, seno de A igual a 2 seno de A sobre 2 cosseno de A sobre 2, que é o que a gente tem ali, vezes cosseno de A sobre 2 sobre cosseno de A sobre 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar um pouquinho isso aqui, ó. Esse cosseno de A sobre 2 eu vou multiplicar pelo cosseno de A sobre 2, aqui vai ficar cosseno ao quadrado. E esse cosseno ao quadrado que está aqui embaixo, esse cosseno de A sobre 2 que está aqui embaixo, eu vou botar embaixo do seno aqui. Tá? Porque multiplicação aqui é 1, uma vez cosseno, fica cosseno aqui embaixo. Então vai ficar seno sobre cosseno aqui, ó. Tá? Então fica 2 seno de A sobre 2 sobre cosseno de A sobre 2, e cosseno de A sobre 2 vezes cosseno de A sobre 2 é cosseno ao quadrado. E veja que seno de A sobre 2 sobre cosseno é a tangente. Tá? Então, seno de A, ó, é 2 vezes a tangente de A sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de A sobre 2. O cosseno eu estou substituindo por 1 sobre secante ao quadrado. Tá? Porque nós sabemos que a secante é 1 sobre cosseno. E o cosseno é 1 sobre a secante. Se o cosseno é 1 sobre a secante, o cosseno ao quadrado é 1 sobre secante ao quadrado. Por que a gente está fazendo isso? Porque tem essa relação aqui, ó. A secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, de A sobre 2. Tá? Porque o que eu quero? Eu quero só em função da tangente de A sobre 2. Então, a nossa expressão aqui, nossa forma só pode aparecer como variável a tangente de A sobre 2. Então, por isso que eu substituo o cosseno ao quadrado por secante ao quadrado, que eu sei que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, isso aqui eu vou substituir ali. Tá? Então, vai ficar ó, seno de A igual a 2 tangente de A sobre 2, dividido aqui por secante ao quadrado, que é 1 mais tangente ao quadrado. Então, veja, eu consigo calcular com essa fórmula o seno do A se eu souber a tangente de A sobre 2. Tá? Por exemplo, se eu sei a tangente de 40 graus, tá? E quero saber o seno, né, de 80 graus, eu uso direto essa formulazinha, tá? Ou outro arco qualquer. Tá? Segundo, eu quero a tangente de A. Tá? Então, nós sabemos que a tangente de 2x é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, também visto na aula 39. Então, nós vamos fazer de novo. 2x é igual ao a, e x é a sobre 2, e vamos substituir ali. Ó. Então, fica a tangente de 2a sobre 2 aqui, 2 tangente de a sobre 2, 1 menos tangente ao quadrado de a sobre 2. Tá? E aqui vai simplificar, ó. Fica tangente de A igual a 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2. Quer dizer, já sai direto. Ó, tá? Quer dizer, eu vou calcular a tangente do A em função da tangente de A sobre 2. Barbadinha. E o terceiro caso, o cosseno do A. Tá? Então, no cosseno, ó, veja que eu sei que a tangente de A é seno de A sobre cosseno de A. Nós acabamos de determinar a tangente. Ó. A tangente eu sei que é isso aqui. E no primeiro caso, a gente determinou o seno. Então, vamos isolar o cosseno aqui. Ó.
Tá? O cosseno de A é o seno de A dividido pela tangente. Então, vamos substituir esses resultados que a gente achou agora aqui. Ó, tá? Então, cosseno de A vai ser ó, o seno, que é 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2, dividido pela tangente, que é esse resultado aqui, ó, que vem para cá. Aí eu tenho uma divisão de duas frações. Ó. Conserva a primeira aqui e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2, que é a primeira, e multiplica pelo inverso dessa. 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2 sobre 2 tangente de A sobre 2. Tá? Então veja que vai simplificar o 2 tangente de A sobre 2 e nós vamos ficar com o cosseno de A igual 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. Tá? Barbadinha. Tá? Mas isso aqui ainda não fica só com isso. Tá? Vamos adiante. Ó. Essas últimas formas indicam como podemos calcular as funções trigonométricas usando somente uma expressão, tangente de A sobre 2. Tá? São úteis na resolução de equações trigonométricas utilizando um artifício matemático para facilitar os cálculos. Ó. Fazendo tangente de A sobre 2 igual a t. Tá? Então, nós vamos ver mais tarde, em algumas aulas posteriores, né, como se resolve equações trigonométricas. E existem algumas equações trigonométricas que a gente vai usar essas relações que a gente está deduzindo. Mas se nessas formas a gente substituir a tangente de A sobre 2 pela variável t, o cálculo depois lá vai ficar mais simples. Tá? Então, ó, nós sabemos que o seno é 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. Como eu quero fazer com que a tangente de A sobre 2 seja igual a t, é só substituir aqui. Ó. Então, o seno de A vai ser 2 tangentes de A sobre 2, quer dizer, 2t sobre 1 mais t ao quadrado, que é tangente ao quadrado de A sobre 2. Barbadinha. Agora, o cosseno de A é 1 menos tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. Substituindo a tangente por t, tá? Então o cosseno vai ser 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Barbadinha. Tá? E a tangente é 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado. Substituindo por t, tá? A tangente é 2t sobre 1 menos t ao quadrado. Tá? Barbadinha. Então, ó, resumo das fórmulas que utilizam a bissecção de arcos ou arco metade. Então, vou fazer um resuminho aqui. Ó. Nós temos que seno ao quadrado de A sobre 2 é 1 menos cosseno de A sobre 2. Cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais cosseno de A sobre 2. E a tangente ao quadrado de A sobre 2 é 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Tá? E tiramos também que seno de A é 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. O cosseno de A é 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. E a tangente de A é 2 tangente de A sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2. E no final agora aqui a gente substituiu a tangente de A sobre 2 por t, né? Então essa expressão aqui ó, fica assim, ó, 2t sobre 1 mais t2. E essa aqui, né, 1 menos t2 sobre 1 mais t2. E esta, né, 2t sobre 1 menos t ao quadrado. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o comentário e divulga nossas aulas para os seus colegas. Na próxima aula nós vamos fazer exercício envolvendo essas fórmulas aqui, para ver como é que a gente usa essas fórmulas.